de luz esse ano pode subir o dobro da inflação média no país. Ô, Juliana Rosa, vamos começar a apagar as luzes do estúdio para começar a economizar. Achei que tem muita lâmpada aqui. Não dá, né? Mas o negócio vai de novo pesar no bolso, né? Vai sim, Boa noite. Rodolfo, pesada, né? Boa noite para você, Boa noite. Adriana. Boa noite para você. Haja dinheiro, né? Pelas previsões, a conta de luz deve subir esse ano entre 5,5% e 8%. Pode ser o dobro da inflação média prevista em 3,91%, segundo os dados de hoje do Banco Central. Vergonha. No ano passado, a conta de luz chegou a subir mais, subiu 12%. Foi a maior alta do IPCA, índice oficial, em 2025. E uma outra questão é o tamanho dos subsídios, gente. São quase 50 bilhões de reais em incentivos para fontes renováveis, para pessoas de baixa renda. São políticas Fonte renovável não é um problema porque isso inverte em deflação num curto prazo. importantes que deveriam estar dentro do orçamento público, não na nossa conta de luz. Isso aí, Rodolfo, Agora, a questão de subsídio pra gente vulnerável, porque vulnerável tem um monte de gente, né? Todo mundo é vulnerável agora. Vulnerável só não é quem trabalha que nem um corno, né? O resto é vulnerável. Mas seguindo, a questão da renovável deveria baratear a conta. Por que não tá barateando? Porque tem muito mais somebody love, meus amigos, muito mais somebody love acontecendo. E tem isso aqui, ó, por que não barateia? Governo Lula vê explosão de 500% em benefício social e admite nó fiscal. Meus amigos, isso aqui tem que estourar na cara do gol. E está se articulando para estourar na cara do gol. Por isso que se teve esse aumento de imposto recente, mais de 1.000 produtos. Isso aqui é desespero. Eles querem segurar para chegar e passar as eleições. Mas possivelmente os agentes podem não permitir. Quem são esses agentes? A cabeça do sistema. Já falei bastante disso para vocês. A cabeça do sistema pode não permitir tal estratégia. Agora presta atenção no que está repercutindo no William Vac. O William Vac cada vez espelhando mais para centro-direita. Tô achando incrível isso. Presta atenção. O que está acontecendo com o STF Futebol Clube no vestiário? Vac, eu acho que está faltando juiz, né? No STF Futebol Clube, que é a única coisa que deveria ter nesse time. É bastante curiosa mesmo essa expressão vinda do ministro Dino, né? Porque quando ele se coloca como STF Futebol Clube, ele reforça aquilo que o Daniel agora há pouco muito felizmente disse, que é o corporativismo que existe hoje dentro da corte. Eu tenho mencionado que a dissidência entre os ministros é sempre menor, me parece, do que o corporativismo. O corporativismo sempre impera. Curiosamente, até nessa mesma revelação dessa reunião secreta, o próprio ministro André Mendonça, de alguma maneira, apoiou o Toffoli. Chamaram 200 páginas de um relatório de apurações sérias sobre um colega deles de lixo jurídico. Então, como pensar que nós estamos aqui diante de um STF que quer realmente apurar ou fazer justiça, se essa é a postura que eles têm diante de investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal, ou de revelações que são feitas internamente a respeito dos absurdos que a gente tem visto nas últimas semanas e meses. O STF Futebol Clube é interessante, né, porque eles se colocam realmente como algo à parte, como um time, e um time joga contra os outros. Só que a gente, tendo um STF que joga contra os outros, me parece que todos nós acabamos perdendo. Eles não se enxergam, me parece, a partir dessa imagem, como uma corte isenta, uma corte distante, e sim como uma bolha, um time que está se protegendo corporativamente contra os outros. O inquérito das fake news, ele foi exatamente isso. Quando eu mencionei inicialmente o escudo que eles criaram nesse inquérito, foi isso. Enxergavam que estavam todos contra o STF, ou de alguma maneira havia uma intenção de alcançar-se ou investigar-se o STF. Me lembro que a época do início do inquérito das fake news, nós tínhamos, por exemplo, muitas menções na imprensa sobre a tal da chamada época lava-toga. A lava-toga não era nada muito além do que realmente a investigação sobre os tais escritórios de familiares de ministros. Quer dizer, estamos mais ou menos na mesma situação e eles se comportam mais ou menos da mesma forma, que essa maneira de colocar-se contra o interesse público, a sociedade, não como juiz. A diferença é que a lava-toga não teve todo esse apoio da mídia, não tinha o Trump e também não tinha outras articulações que eu vou te mostrar agora, segundo as falas da Malu Gaspar. Presta atenção nisso aqui.
Pois é, Milton, Mendonça parece que entrou no caso para dar um freio de arrumação, né? Uma espécie de... Não tinha o Mendonça também articulando, encabeçando, como tá agora, e possivelmente sendo influenciado de forma visceral pela PF, pela Polícia Federal. de acomodação. Por um lado, ele reforçou a atividade dos técnicos da Polícia Federal quando ele liberou, por exemplo, que a Polícia Federal designe os peritos que vão avaliar os dados dos mais de 100 dispositivos eletrônicos que foram apreendidos aí nas duas fases da Operação Compliance Zero, né? Segundo o dado que o próprio Mendonça colocou, a Polícia Federal mandou um documento para ele, um pedido, dizendo que, do jeito que estava, um único perito levaria 20 semanas para analisar o conteúdo dos celulares apreendidos, ou seja, 5 meses, mais ou menos, para conseguir terminar apenas a perícia dos celulares, do que havia dentro dos celulares. Então, obviamente, era uma medida destinada a atrasar a investigação. Então, quem diz que o ministro Dias Toffoli, que era o relator anterior, não estava atrapalhando as investigações, deveria rever o que estava dizendo, porque só esse dado já mostra o quanto que ele estava trabalhando para atrasar as investigações. Então, isso aqui nem eu mesmo fiz essa análise, que a estratégia dele não era selecionar os piores analistas, os piores revisores ali, mas sim atrasar a investigação. Tá vendo como que é complexo quando você não tem todas as informações? O ministro Mendonça voltou as coisas para o curso normal. E ao voltar as coisas para o curso normal, ele também liberou o encaminhamento dos dados do sigilo telemático e bancário do Vorcaro para a CPI do INSS. Isso também muda toda a lógica política, porque quando ele não só liberou os dados para que a CPI veja, como ele tirou esses dados da mão do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que é um dos principais interessados, era um dos principais interessados na manutenção desse sigilo, que ninguém visse esses dados. Porque não só ele é o padrinho aí do investimento de 400 milhões de reais do Fundo de Pensão do Amapá nos títulos financeiros do Master, como ele também tinha relação com o Vorcaro. É um dos políticos que o Vorcaro era próximo, de quem o Vorcaro era próximo. Então, isso prejudica a situação dele e está sendo visto internamente pelos próprios aliados do Alcolumbre como uma vingança do Mendonça pelo fato de que o Alcolumbre foi um dos principais opositores à nomeação do Mendonça como ministro do Supremo e adiou, né, por 4 meses lá na Comissão de Constituição. Eu não vejo como vingança. Eu acho que o Mendonça deve estar feliz em fazer isso, porque é contra um cara que atrapalhou a vida dele no passado, mas ele ia fazer de qualquer forma. Só iria tentar relativizar se fosse um grande amigo que ele poderia tentar fazer algum somebody love. Mas a grande realidade é que eu acho que quem está tocando a estratégia não é o Mendonça. O Mendonça está executando. E antes de continuar, eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que saiu agora, que eu acho que pouca gente está sabendo, tá? É uma forma muito boa para você descobrir quem está mentindo. Presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é a última tecnologia, saiu agora, fronteira do conhecimento, presta atenção. Verdade. Verdade, eu vou contar uma mentira pra você Tá, ver. eu vou reiniciar aqui pra começar do início. Ó, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é uma pesquisa que saiu agora, ele vai contar pra avó dele. Eu tava lendo, saiu um estudo na Universidade de Massachusetts, dos Estados Unidos, dizendo que a nossa voz muda quando a gente conta uma mentira, sabia? Verdade. Verdade, eu vou contar uma mentira pra você ver. Veja bem, companheiro. Aprenderam? Vai pegar picanha depois dessa. Aprenderam ou não aprenderam? Tá vendo? Aqui vocês aprendem de tudo, tá? Eu vou olhando as últimas informações, tecnologia ali, últimas pesquisas, você viu ali, ó. Não sou eu que tô falando, é a Universidade de Massachusetts. E lembre que para esse vídeo alcançar mais brasileiros, você precisa curtir o vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.